Salve, salve, palmeirenses de todo o Brasil e do mundo. Gostaria de pedir para vocês para se inscreverem em nosso canal, dar uma força aí para a gente poder crescer, continuar entregando um conteúdo legal para vocês. E, se possível, deixe o seu like e o comentário também. Valeu, obrigado. Avante palestra. Center que fala da vitória do São Paulo com esse belíssimo gol do Rafinha. Explosão no Morumbi, São Paulo 1-0 contra o Palmeiras, jogo de ida. E daqui a pouco a gente mostra os melhores momentos, as entrevistas, mas eu já vou dar uma boa noite aos nossos comentaristas André Kifuri e Gustavo Zupac. André, vitória importantíssima de um São Paulo que teve, assim, não foram as chances mais claras, mas teve ali presença na área adversária, como a gente já viu em outros jogos do São Paulo, né? Ele chega, mas não mata o jogo. Aí o Rafinha foi lá e resolveu com esse belo gol. Tudo bem, Felipe? Boa noite, Gustavo. Uma ótima noite a todos os nossos amigos e amigas que nos acompanham hoje. Se a gente dividisse esse jogo em 4 quartos, nada a ver com a NBA, nada disso, mas o primeiro tempo em 2 metades, o segundo tempo em outras 2 metades, o São Paulo foi melhor do que o Palmeiras em 3 desses tempos. O Palmeiras foi melhor até os 25, mais ou menos, minutos da primeira parte, quando muito encaixado do ponto de vista defensivo e muito aplicado. Dava para ver direitinho aquilo que era a função de cada jogador do Palmeiras na marcação dos adversários são paulinos até a primeira metade, um pouquinho mais, do primeiro tempo. E o São Paulo ficou trancado, digamos assim, por essa ideia. No momento em que os jogadores de marcação do meio de campo do São Paulo passaram a jogar um pouco mais à frente, um pouco mais adiantados, e uma bola esticada começou a entrar, o São Paulo se sentiu melhor no jogo e passou a ser melhor no jogo também. Durante o segundo tempo, eu não tenho dúvida que o melhor time em campo, aquele que teve mais clareza, mais iniciativa, mais volume, embora nada muito assim, né? Em termos de chances, muito claro, exceto, evidentemente, o gol que o Wellington Rato perdeu, um pouco antes do gol que o Luan, que foi o jogador que impediu o gol do Wellington Rato, desviou com a cabeça o chute do Rafinha, que a gente não vai saber nunca se ia entrar, se não ia entrar, se o Everton ia defender ou se não ia. O fato é que o desvio foi decisivo para a bola entrar onde ela entrou. Tirou completamente qualquer chance do goleiro do Palmeiras fazer a defesa, e o São Paulo correu um pouquinho de risco no finalzinho, com bolas paradas, uma arma que o Palmeiras tem, uma falta e um escanteio, mas o placar é compatível com o que os times mostraram em campo, e é muito bom quando esse tipo de coisa acontece, especialmente nos jogos de alto perfil, porque não houve interferência da arbitragem, ninguém tem nada a reclamar. Agora parte para o Allianz Parque com essa situação do São Paulo jogar por um empate para seguir na Copa do Brasil. Merecido resultado, São Paulo fez por onde. Estamos vendo os melhores momentos, aí é uma chance construída pelo Caleri, que era dúvida e tal, rolou um mistério jogar, Caleri, né, ao longo do dia e tudo mais. Ele apareceu, Gustavo Zupac, que a gente vê os melhores momentos. Boa noite para você. Fala, Mota. Boa noite, André. Boa noite ao fã de esporte. Boa noite. Não foi um jogo tecnicamente bom a maior parte do tempo, mas foi um jogo de muita briga, de muita aplicação. E eu tô com o André em relação à divisão de quartos. Gostei do Palmeiras nos primeiros 20 minutos. O Palmeiras conseguiu controlar o São Paulo com e sem bola nessa primeira metade do primeiro tempo, abrindo muito bem os lados do campo, usando o Mike, usando o Hendrick nas costas da dupla Caio Paulista e Alan Franco. São Paulo sofrendo um pouco por ali. Demorou uns 25 minutos para o São Paulo entender o que é que ele poderia fazer no jogo. E a partir do momento em que o São Paulo entrou no jogo, ele esbarrou em muitas das suas dificuldades de construir, dificuldades de parte técnica mesmo. São Paulo sofreu para construir. São Paulo começou a chegar em bola longa, né? A bola do Caleri do primeiro tempo é uma bola longa do Arboleda, que acha o Caleri. E aí é raro, né? Porque o Caleri ganha no peito, no corpo do Gustavo Gomes. Ele passa pelo Gustavo Gomes. Ele sai cara a cara com o Everton e ele quase faz o Caleri, que ele não foi decisivo, né, para o jogo, jogou 45 minutos, mas ele é uma das histórias desse jogo, por tudo que ele fez para estar em campo. Eu acho que isso, inclusive, traz elementos anímicos para o São Paulo, muito importante. O Caleri, ele é um símbolo. Eu estava lendo, quem foi? Acho que foi no Twitter, uma figura muito participativa da história recente de São Paulo, o doutor Marco Aurélio Cunha, que eu li ele escrevendo no Twitter que o Caleri é o Lugano do ataque, sabe? Em relação à sua postura e como ele enxerga o São Paulo e essa relação construída, eu acho que faz sentido. O São Paulo foi conquistando terreno, ganhando jardas, né? Já falamos de NBA, vamos falar de NFL agora. São Paulo foi ganhando jardas
muito no seu encaixe, na sua aplicação, na sua disciplina, na sua organização, menos do que na qualidade técnica. Mas impediu muito o jogo do Palmeiras no segundo tempo. O Palmeiras teve muita dificuldade para agredir, quase não agrediu o São Paulo no segundo tempo. Até que de tanto ocupar o campo de ataque, o São Paulo rodou bastante a bola, a jogada começou pela esquerda, chegou na direita e o Rafinha acertou um chutaço. André, acho que o Everton defenderia. A minha impressão é que a bola ia na direção dele. E aí o desvio colocou a bola no ângulo. E o Luan fazia um bom jogo. Tinha salvado uma bola antes. O Luan é um bom zagueiro, mas as coisas acontecem com o Luan. E aí, aquele palmeirense que tem algum tipo de birra, claro que o Luan não teve culpa nenhuma, mas as coisas acontecem com... quando ele tem culpa, é um pênalti cometido, uma falha no jogo importante, e assim, não era justo que fosse com ele. Mas a bola raspa no Luan, vai para a gaveta do Rafael, e a vitória é justa e traz para mim um equilíbrio para o confronto. Sim. A partida para a semana que vem, com essa vitória do São Paulo, eu chamo de 50-50, porque eu chamava de 60-40 para o Palmeiras antes do jogo de hoje. Isso que o Gustavo falou sobre o Luan e às vezes, né, essas coisas que repetidas vezes acontecem com o mesmo jogador, no replay do gol por trás do Rafinha, quando fica muito claro o desvio da trajetória da bola e aí ela vai no ângulo, logo que entra dá para ver o Luan de cabeça baixa já lamentando ter participado no gol, evidentemente de maneira involuntária. Mas é claro, né? Ele abaixa a cabeça, é a reação natural, óbvia, quase que obrigatória de alguém que percebeu que aquilo que ele tentou fazer deu muito errado. Luan não dá sorte. A gente está falando dessa vitória do São Paulo, esse belíssimo gol. São Paulo faz 1-0 com o Rafinha no segundo tempo. E eu acho engraçado porque tem time que é muito imprevisível de leituras. E eu acho que esse é um confronto, embora o Palmeiras sem Rony e sem o Arthur, que chegou recentemente e não vai ter o Arthur nessa Copa do Brasil, ele tem a sua característica, mas obviamente com um punch diferente. Agora, são times que a gente sabe o que vão fazer. Assim, a capacidade e as fraquezas do Palmeiras, nem tanto. O Zé machucado também. O Zé Rafael, exatamente. O São Paulo, ele é em casa e fora, ele se comporta de formas bem diferentes, mas sempre de formas particulares, iguais. O São Paulo, ele cria bastante, mas ele tem essa dificuldade, Zupac. Eu perguntei para o André um pouco mais sobre isso, mas queria te ouvir. Desse time que, contra o Cruzeiro, perde um jogo que não levou nenhum chute. Foi um gol contra. Aí vai, cisca. Você vê que tenta, não é? E hoje também é a mesma coisa. E o jogo com o Fluminense foi a mesma coisa. É quase sempre a fórceps, o gol do São Paulo e tudo mais. Isso é o quê? É tático ou não? É de um time nota 7, que se esforça nota 7, que entrega nota... Tô falando com super respeito, tá? Claro. Só para não achar que está rendendo a menos, que estão falhando... As falhas são de um teto que existe na capacidade de fazer gol? Eu acho que dentro das valências que existem no futebol, né, e sempre se trata futebol com 4 valências, técnico, tático, físico e mental, emocional, o gargalo do São Paulo nesse momento, ele é mais técnico do que tático, físico ou mental. Claro que o São Paulo tem a questão das lesões, etc e tal, mas acho que essa dificuldade de aproveitar chances, de conseguir transformar posse de bola. São Paulo é um dos times que mais tem posse de bola na temporada, com o Dorival principalmente. Transformar posse de bola, a construção, em chance real, em vitória tranquila a partir desse controle, acho que o São Paulo esbarra um pouco na questão técnica. E hoje o São Paulo sofreu duplamente, né? Sofreu pelos seus problemas e sofreu porque as reservas técnicas dentro dessa ideia estavam baleadas. O Caleri só tinha caixa para 45 minutos, sim, o que já foi um lucro. E o Luciano, no primeiro tempo, sente a panturrilha. Não fazia um grande jogo, mas dele sai o chute. Contra o Fluminense, dele sai o chute da vitória. Porque o Luciano é um cara com um refinamento técnico. E o Luciano se machuca. E entra um jogador, assim, entra o Rodriguinho, né? Ele tirou o Gabriel Neves também no intervalo, porque o Neves, de maneira até juvenil, ao reclamar de uma falta que o Pablo Maia cometeu, talvez não para cartão, mas cometeu, o Neves foi dar um tranco no Braulio da Silva Machado no árbitro e tomou o cartão, e aí foi sacado, né, de maneira... Assim, o que mais poderia acontecer depois disso, né? Aí ele bota o Alisson de volante no lugar do Gabriel Neves. Achei curiosa a utilização do Alisson como volante. O Alisson ele vai vindo para trás ao longo da carreira. Coloca o Rodriguinho, que é um menino que tem parte técnica, mas não está pronto para aguentar um jogo dessa pegada, desse punch. E coloca o Juan, que é um cara que não é o Caleri,
Mas é um cara que pode dar um pouco mais de mobilidade. Então, assim, e aí ele tinha o David no banco também, que ele poderia ter colocado o David no lugar do Caleri. Mas aí eu acho que ele pensou em ter um ataque um pouco mais veloz. No segundo tempo ele bota o David, e o David é quem faz o cruzamento, que o Everton dá um tapa para tirar, e a bola sobra para o Rato servir o Rafinha para fazer o gol. Mas eu vejo uma limitação técnica para que o São Paulo consiga aproveitar o que hoje ele tem de organização, e tem, Dorival organiza o time, em um time um pouco mais confiável. Mas o jogo de hoje mostrou um São Paulo confiável. E se a gente olhar para o desempenho do São Paulo, falamos disso ontem, contra o Palmeiras no Campeonato Brasileiro, foi muito parecido. São Paulo teve controle, exato. São Paulo teve posse, não conseguiu transformar em chance no primeiro tempo, tomou o gol do menino. No segundo tempo, transformou em chance e não converteu. Palmeiras, na sua aplicação tradicional, aproveitou para roubar a bola e matar o jogo com o gol do Endrick. A proposta, a partir dos 25 do primeiro tempo de hoje, foi muito similar à proposta do Campeonato Brasileiro. Dessa vez, São Paulo não cedeu o que o Palmeiras gosta e aproveitou a chance que teve para vencer o jogo. Quero ver você, André, sobre esse jogo, a vitória do São Paulo 1-0. Vamos colocar a ficha técnica da partida, a posse de bola, chances criadas, para a gente esmiuçar um pouquinho. Esse jogo 1 das quartas de final da Copa do Brasil, o São Paulo fazendo 1-0. São Paulo teve mais posse de bola, 56% a 44%, chutes 18-8 no alvo, 5-1, grandes chances 2-0, ações na área rival 26-11. Dá para ver que o São Paulo dominou todos esses índices, essas métricas na partida. Eu queria que você falasse um pouquinho, André, a gente já até vai debater um pouco essa questão. Moçada, tá aí. O São Paulo foi realmente melhor no jogo. Mas eu tenho plena convicção e confiança aí de que a semana que vem a gente possa reverter esse cenário e conseguir a nossa classificação. O time precisa melhorar, isso aí é fato. Temos aí um jogo importantíssimo contra o Flamengo já no sábado, que a gente precisa se recuperar e esperar aí que ao final da semana que vem a gente esteja vivo ainda nas 3 competições. No pior dos cenários, se a gente perder do Flamengo e depois não conseguir a classificação contra o São Paulo, eu acredito que vai nos restar apenas a Libertadores. Um cenário diferente aí do que tem acontecido para a gente nos últimos anos, já que a gente chega aí, geralmente, no final do ano, brigando ainda por todas as competições. Por hoje é só, um abraço, avante palestra.